palmeirense! Sou Walter Capello Júnior, Vartão do canal Tutti Palestra, um canal opinativo da mídia palmeirense, que se baseia em fatos tanto da própria mídia alternativa palmeirense como da mídia tradicional, sempre com o objetivo de promover um debate entre aqueles que nos acompanham. Como vocês sabem, esse é mais um vídeo da série da entrevista da jornalista Alicia Klein ao canal Pode Porco, de número 82, né? Me inspirou ao ver essa entrevista muito daquilo que falo. Num dos pontos que ela tocou foi aquele a respeito das administrações do Palmeiras, né? E ela toma ali o ano de 2016, né? Então, a administração do Paulo Nobre. E ela fez uma colocação muito interessante, que eu vou rapidamente contar uma historinha para vocês, né? Existia uma pessoa que tinha um carro muito antigo, lá de 1914, né? Cuja carroceria, cuja toda a composição dele era muito interessante, era muito bacana, né? Um verdadeiro símbolo, uma tradição muito grande, um peso muito grande, né? Tinha aquela carcaça, aquela carroceria dele. Então, mais para frente, uns anos depois, aquilo foi passando, vários donos, tal. Quando chegou lá no ano 2016, o carro estava muito velho, já tinha passado por um ex-dono muito ruim, né? Então, quando essa pessoa encontrou o carro, né? Os 4 pneus furados, não tinha combustível, mas era um carro muito tradicional. Era um carro que ele gostava demais, era um carro que tinha quase que sagrado para ele, um amor que ele dedicava àquele carro. Aí, o que ele fez? Ele pegou, comprou esse carro e começou a se dedicar à reconstrução, à restauração desse carro, né? No meio do caminho, né, apareceu, né, um casal que também gostava muito desse carro, tá certo? E propôs a ele, né? Olha, a gente vai ajudá-lo aí a você fazer essa reformulação desse carro, essa reforma, essa restauração desse carro, né? Aí ele falou, não, tudo bem e tal. Aí houve, né, uma ajuda financeira, tá certo? Ajuda financeira, não um investimento, não queriam comprar o carro, tá? Mas, né, deu certo esse acordo entre essas três pessoas. Muito bem. Foi, então, visto que o pneu não adiantava encher, tinha que trocar o pneu, tínhamos que reforçar algumas partes mecânicas, partes hidráulicas, enfim, pôr o carro de pé novamente para tentar rodar, né? Aí foi posto gasolina e tal, e o carro começou a rodar, começou a ficar muito bonito, e o carro começou, então, a dar muita inveja a outros carros da mesma idade, aquela coisa toda, tal, né? Mas eis que aquele que ele falou, sabe, cansou um pouquinho, porque era muita coisa que ficava embutida atrás, essa coisa. Ele falou, quer saber de uma coisa? Vou passar esse carro para frente, apareceu uma outra pessoa, né, que pegou esse carro. Só que, nesse meio tempo, toda essa dinheirada que ficou envolvida, né, na restauração do carro, né, para variar, aqueles que tinham inveja e não conseguiram conduzir a restauração desse carro foram até os órgãos competentes de fiscalização e falaram, olha, escuta, teve aí uma ajuda que não foi muito legal, essa coisa toda, e aí, então, aquilo que era uma ajuda virou um investimento e a coisa, então, se complicou um pouquinho. Esse novo dono já pegou o carro em condições, começou a pôr o carro para rodar nas mesmas condições que tinha encontrado. Ele não precisou fazer muita coisa para fazer esse carro se movimentar, né? E aquele casal que tinha ajudado falou assim, um dia esse carro vai ser meu. Eu vou pôr esse carro, então, para rodar. Mas aí, aproveitando esse outro segundo dono, né, falou o seguinte, vai tocando o carro aí, que mais para frente eu assumo a propriedade dele. E assim foi, né? Já pegamos, então, o casal, então, abre mão do casal, só a esposa do casal assume
a propriedade do carro e vai lá dirigindo tranquilamente as questões, desculpem, as questões que tinham, né? E aí, então, vai se desenvolvendo a administração atual da Sociedade Esportiva Palmeiras, aquele carro antigo de 1914, que tem um peso muito grande no mercado e hoje é muito valorizado. Porém, continua com as mesmas peças, continua com os mesmos pneus, o combustível já está chegando na reserva e nada é feito, não se para num posto para reabastecer, não se para recalibrar os pneus, tá certo? Para pôr em condições de uma rodagem mais tranquila. O carro está sujeito a qualquer hora ter uma pane e parar. E aí, então, o que vai acontecer é que todo mundo que está observando a rodagem desse carro vai ficar muito revoltado, vai ficar muito bravo. Mais ou menos foi isso. Ela só falou, né, que o Paulo Nobre encontrou um carro com os 4 pneus furados, né? Aí a gasolina, a rodagem que foi passado por Gagliotti, né, e até chegar na Leila Pereira, foi esse velho e antigo palmeirense que criou essa historinha para explicar o que está acontecendo hoje no Palmeiras. É só vocês imaginarem que vocês têm uma ideia. E vejam bem, eu falei, o carro pode dar uma pane, pode quebrar, e vai saber o que pode acontecer, em que lugar ele vai quebrar, né? Então, guardem isso daí. Isso foi uma ideia dada pela Alicia Klein e que eu desenvolvi nesse pequeno vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Gostou mais ainda? Vem, se inscreve, vem para a família Tutti Palestra. Aqui nós adoramos debater, falar, enfim, tudo sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras, principalmente esse time, essa equipe conduzida por Abel Ferreira. Um grande abraço a todos e, como a gente sempre finaliza todas as nossas programações, avante palestra!